Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, sobre os nossos lares, nossas famílias, nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, e que nós, por onde formos nesse dia, possamos levar a graça e a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Voltando aqui para continuar a leitura, hoje lendo Números capítulo 15. Agora Deus volta a dar instruções ao povo de Israel, já está determinado que eles agora vão peregrinar durante 40 anos pelo deserto, porque foram murmuradores, incrédulos, olharam para a grandeza dos obstáculos e não para a grandeza de Deus. Capítulo 15, Números capítulo 15, versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação. É interessante que Deus continua garantindo que o povo vai entrar na terra. Aquela geração vai morrer, os maiores de idade, os menores de idade vão alcançar a maioridade e vão adentrar a terra prometida, porque Deus é fiel à sua palavra. Quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro, da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Isso aqui faz-nos meio que voltar para Levítico, onde essas instruções foram dadas. Aqui elas são repetidas e alguns detalhes são acrescentados para quando o povo fosse entregar ofertas ao Senhor. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo, que acrescenta óleo. Aqui no outro anterior acrescentou vinho, né? E 1 litro de vinho como oferta derramada. Mais uma vez, vinho e óleo acrescentados. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para holocausto ou para sacrifício, para cumprir um voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Para cada tipo de oferta, uma especificação, cada tipo de animal e de oferta, uma especificação de quantidades de cada material que deveria ser ofertada. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. E aqui ele fala meio galão. Esses termos no hebraico, eles são meio incertos, não dá para saber com precisão a que medida se referia. Então eles põem termos aqui que sejam aproximados, que dê a entender o que está sendo dito. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Há umas versões da Bíblia mais eruditas que prezam pela literalidade do texto, que trazem o termo transliterado para o português, de acordo com o que era pronunciado lá no hebraico, que também fica na mesma, porque no final das contas não se sabe exatamente qual a medida de cada um desses, exata. São medidas aproximadas. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Então havia as designações de cada tipo de animal. Verso 13: todo o que for natural da terra, no caso os israelitas de sangue, vamos dizer assim,
deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês ou entre os descendentes de vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A regra valia para quem era israelita de sangue, quem era estrangeiro naturalizado e que aderia à religião dos israelitas. Verso 15. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. A Assembleia que é o povo de Deus. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. Isso aqui, de certa forma, já apontava para a ideia que vai se acentuar na continuidade da leitura, de que o Deus de Israel, o povo de Israel parece que isso não ficou muito claro na cabeça deles, até o Novo Testamento, até a igreja, né? Mas a ideia é que o povo de Israel era mensageiro de Deus para as outras nações, porque no final das contas Deus é o Deus de todos os povos. Israel não teve esse entendimento. O livro de Jonas é um exemplo disso. E o livro dos Salmos ressalta muito isso, do celebrar o Senhor todas as nações, todos os povos. Mas eles, infelizmente, não cumpriram a missão. Essa missão, no sentido espiritual, agora é da igreja, de proclamar o Deus verdadeiro por meio do seu Cristo Jesus. E a igreja precisa cumprir esta missão de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido em todo o mundo. Versículo 16. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. Aderiu ao povo de Israel, subtendia-se que aderiria à sua religião e, portanto, deveria seguir os preceitos estabelecidos pelo seu Deus nos rituais da sua religião. Verso 17. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. E geralmente, quando se fala em farinha aqui no Velho Testamento, está se falando de farinha de trigo. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Já foi estabelecida a festa das primícias, e aqui está meio que detalhando um pouquinho, enfatizando a festa das primícias, que era quando a colheita começava a ser feita. Depois tinha a festa do Pentecostes, que era a conclusão da colheita. Também se trazia uma oferta para o Senhor. Verso 22. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, olha o alerta. Tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou, e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção, um pecado cometido sem intenção, e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Isso também já foi dito lá em Levítico, agora se repete aqui, enfatizando isso. Tipo assim, quando o povo desobedeceu a Deus e não foi invadir a terra prometida, lá com aquele relatório dos espias, Deus agora está meio que recomeçando aqui, enfatizando algumas coisas que eram de muita importância. Ele vai fazê-lo depois, lá em Deuteronômio, 40 anos depois. Lá no limite da terra prometida. Continuando também, eu estou continuando no versículo 24, segunda metade. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada conforme as prescrições e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará apropriação por toda a comunidade de Israel e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional. Haviam rituais para pecados intencionais e rituais para pecados não intencionais. Eles são rituais diferentes. E eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados,
porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Verso 27. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, pecados não intencionais, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Agora é uma pessoa especificamente, o anterior era para a nação toda. O sacerdote fará a propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá tanto para aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Então, está aí uma lei única, já foi dito, para quem é natural e quem é agregado. Verso 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Aqui é a coisa que é rigorosa para quem pecou intencionalmente, ele diz, numa atitude desafiadora a Deus. E aí, por isso, Jesus disse para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 31, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Então, a pessoa ia ser eliminada. Verso 32, certo dia, agora vai contar um episódio até baseado nas leis que acabam de ser repetidas. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Já houve um episódio desse lá em Levítico, em que o estrangeiro lá, filho de uma judia com um egípcio, blasfemou o nome de Deus. Isso aqui estava recolhendo lenha no dia de sábado, que era proibido. Versículo 35. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Olha o rigor da lei. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Eles aguardaram a instrução de Deus e Deus instruiu que o homem deveria ser apedrejado. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não se diz o nome do homem, apenas se conta a história para mostrar o rigor da lei. Versículo 37, o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Então, eles faziam lá um certo molho na sua roupa, lá em determinadas posições, amarrado lá com uma fita lá, uma tira, um cordão, como ele diz aqui, sob essa ordem do Senhor. Aí olha o que as borlas significavam, verso 39. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que eles obedeçam. E não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. As borlas, os cordões amarrados nas borlas das roupas, era uma maneira do povo lembrar-se dos mandamentos de Deus. E é interessante que ele diz, não sigam as instruções do seu coração e dos seus olhos. Símbolo de maturidade não é fazer o que dá vontade, é fazer o que deve ser feito. Pegou essa frase aí? Símbolo de maturidade. Uma pessoa é madura quando ela faz o que precisa ser feito, não o que ela quer, o que ela gosta, não. Tem coisa que a gente não gosta, mas precisa ser feito. Isso é maturidade. Isso é consciência. E esse papo moderno, diabólico, de siga o seu coração, cuidado com essa armadilha maligna. Cuidado. A menos que o seu coração seja guiado pelo Espírito Santo, que produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio e outros frutos mais.
Seguir o próprio coração é seguir os impulsos pecaminosos e é pecado contra Deus. Jesus disse que é do interior do coração dos homens que sai todo tipo de coisa ruim. Eu li isso aqui um dia desse quando a gente estava lendo Levítico. Vou ler de novo, me parece que é Marcos capítulo 7, verso 21. Deixa eu conferir aqui se eu estou lembrando da referência correta. Marcos capítulo 7, versículo 21. Ele diz assim, 21, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. A Bíblia é completamente contra esse papo de siga o seu coração. E eu fico decepcionado quando eu vejo cristãos compartilhando em rede social essa conversinha de o que importa é ser feliz, siga o seu coração. Eu já vi gente postar assim, se te faz feliz, tá valendo, não é pecado, tá bom. Se não vai prejudicar ninguém, tá bom. Conversa é essa? Tem muita coisa que traz alegria momentânea para o ser humano e que é pecado contra Deus e que não deve ser feito, mesmo que o coração queira. E o ser humano maduro e responsável, comprometido, dirigido pelo Espírito de Deus, vai fazer o que precisa ser feito e não o que o coração manda. Não sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Viu, gostou e tal. Não, nem tudo que se vê, aliás, tem coisas que é até para ver e virar os olhos. Às vezes ver a primeira vez não é pecado, mas fixar os olhos vira pecado. Então esse cuidado com esse blá 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 mundano aí, isso é contra a palavra de Deus. Verso 40. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos. Deus vai dizer, por meio do profeta Samuel, que obedecer é mais importante do que sacrificar. Deus quer a nossa obediência. João diz na sua segunda carta, versículo 5, que amar é obedecer e obedecer é amar. Não tem esse papo de que eu amo a Deus se eu não obedeço. A obediência vem em primeiro lugar. Inclusive, Jesus enfatizou isso dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Então, para vocês lembrarem de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, nosso povo adquirido, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo que já que somos povo separado para Deus, somos santificados para Deus, devemos andar em obediência. Alguém disse assim, o alfabeto da língua portuguesa é chamado de ABCD. O alfabeto divino é chamado de obedecer. É só um jogo de palavras mesmo. Verso 41, eu sou Javé, eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou Javé, seu Deus. Senhor está em letras maiúsculas, é Javé. Seu Deus, que eu os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu libertei vocês lá para eu ser o Deus de vocês. Deus nos libertou do pecado por meio do sacrifício de Cristo para ser o nosso Deus. Eu sou Javé, o seu Deus. Somos povo de Deus e a marca do povo de Deus é andar em obediência. A ênfase deste capítulo é a obediência para um povo que havia acabado de desobedecer a Deus. Deus está dizendo, me obedeçam se quiserem ser o meu povo. E agora o povo vai passar 40 anos no deserto, quase 40 anos, porque já passou um ano e 2 meses aí, ou um pouquinho mais, aprendendo a obedecer a Deus, aprendendo a se submeter a Deus, a ser povo de Deus.
maior aprendizado da vida, aprender a ser povo de Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, não saia sem deixar um like, eu peço esse apoio aos irmãos para a gente ganhar repercussão aí na plataforma e alcançar mais pessoas. Deixa um like no vídeo, comenta aí se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você discorda, se você notou alguma coisa que eu não notei, não comentei. Comenta aí que tudo isso nos ajuda no alcance do vídeo. Se puder, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, X e outras redes sociais que você possa compartilhar esse link. Grupos de WhatsApp, grupos de família, grupos de irmãos da igreja. Eu sempre vou pedir esse apoio, que ele é muito importante para que o canal e o vídeo tenham alcance. E se alguém gosta desse conteúdo, está aqui pela primeira vez, não está inscrito, está convidado a se inscrever e continuar acompanhando a palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus por mais uma noite de paz, de descanso, pelo novo dia, pelo nosso lar e a nossa família, e acordar com saúde, o pão de cada dia suprido em nossas mesas. E poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, aprendendo, relembrando o que já sabemos e aprendendo novos entendimentos daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Que o seu lar seja cheio de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos os frutos do Espírito estejam presentes. Que Jesus reine, que cada casa seja um templo de serviço ao Senhor Jesus. Que a presença do Senhor Jesus promova a harmonia entre os casais, a harmonia entre pais e filhos, a autoridade dos pais sobre os filhos para ensiná-los a trilhar nos seus caminhos. A harmonia entre os irmãos, ó Deus, que cada lar seja um lugar de paz, onde todo final de dia cada membro da família deseje voltar a um lugar de aconchego, de segurança, de estabilidade, de sabedoria, de visão. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde de cada um dos meus irmãos, preservando a vida, a saúde, restaurando quem está doente. Toca com o seu toque curador. Ó Deus, nas doenças do espírito, da alma e do corpo, ó Deus. Usa os médicos para as doenças físicas, se essa é a sua vontade, ou faça milagres a favor do seu povo. Sobre todos os doentes, quem está doente em casa, no hospital, até na UTI, quem está enfrentando doenças graves, alguém que está sem mais recursos da medicina, faça milagres a favor do seu povo e nessas circunstâncias atrai o olhar de cada um para o trono da graça de Cristo, para a cruz de nosso Senhor Jesus, para o seu amor ali revelado e fortalece a fé, meu Pai, em nome de Jesus. A bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, suprindo oportunidade de trabalho para quem está desempregado. Ó Deus, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um para que vivamos com abundância, com liberalidade. Ó Deus maravilhoso. Que o Senhor cerque o seu povo com a sua proteção por onde for durante todo esse dia. Livra de gente má, de acidentes, de doenças, de ataques do inimigo das nossas almas. Nos fortalece, meu Pai, cada vez mais. Que a bênção do Senhor sobre nós possamos levar e abençoar aqueles que cruzaram o nosso caminho durante todo esse dia. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício feito em nosso lugar. A maior de todas as bênçãos, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, livre acesso à sua presença. Louvado seja o seu santo nome. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30, estaremos aqui continuando a leitura da palavra de Deus. Tenham um excelente dia na presença do Senhor Jesus.